Apenas há números, fórmulas e equações. Mas hoje nós vamos mostrar um outro aspecto da matemática. A matemática como um modo de comunicar ideias e informações. E é por isso que nós estamos aqui nesse estúdio de TV. Eu vou chamar aqui a professora Cássia para discutir a matemática, a linguagem da matemática e os meios de comunicação. Tudo bem? Tudo jóia. Seria muito complicado a vida sem a matemática. Eu sei que as pessoas não pensam isso, mas acredite, é o que nós vamos provar aqui. Com certeza, a matemática tem uma linguagem própria e essa linguagem tem uma importância muito grande. E apesar das pessoas considerarem que a linguagem da matemática é muito complicada, nós vamos mostrar aqui, sem essa linguagem, as coisas ficariam ainda muito mais complicadas. Estamos aqui na redação de um telejornal. O jornalismo é uma forma de comunicação social. É a sociedade organizando-se para transmitir informações entre pessoas. A comunicação, ela é bem mais ampla. A criança, quando nasce, mesmo não tendo oralidade, ela se comunica. Ela consegue comunicar para a mãe que ela está com fome, que ela está com dor. Até os pássaros, quando eles têm fome, eles abrem o bico para se comunicar. Esse é um ponto importante num programa como esse, que é assim, destacar a matemática como linguagem, né? E como linguagem, ela cumprindo uma função comunicativa. Nós temos várias comunicações. A língua de sinais é uma comunicação. Vários modos. Então, eu posso me comunicar por gestos, por sons, pelo tato, né? Os cegos, a linguagem braille é pelo tato, né? Então, há sistemas de códigos que possibilitam a gente poder interpretar uma informação ou transmitir essa informação. Então, por exemplo, as pessoas, elas não têm tido muita atenção sobre esse aspecto da matemática como linguagem, mas muitas delas entendem perfeitamente as placas de trânsito. Os símbolos matemáticos também transmitem informação, em geral de modo mais rápido e econômico. Por exemplo, há dois meios de representar essa conta. 345.978 vezes 23.275. À esquerda, temos a representação por extenso da conta. Ela usa 92 símbolos, sendo que cada símbolo é uma letrinha. À direita, temos a representação matemática que usa algarismos. Apenas 12 símbolos foram usados. Esses símbolos matemáticos, diferentemente do que muita gente pensa, olha, é muito símbolo, é muito código, e a gente pode trazer esses símbolos do dia para a matemática de sala de aula. É a melhor compreensão dessa função comunicativa do código matemático, exatamente. Esse aspecto da matemática como linguagem, ele aparece e muitas vezes o aluno tem que ter consciência sobre isso. Vamos pensar nos tipos de códigos matemáticos que aparecem no ensino fundamental, né? Você tem os símbolos numéricos, os símbolos de operações, os símbolos relacionais, tudo isso é para comunicar ideias. Né? De forma sintética. De forma sintética. Seria pior se fosse como na época do Descartes, por exemplo, no século XVI, século XVII. Tudo era escrito. Por extenso no mais puro latim. Dificultava essa comunicação. Não é que dificultava, para a época era um avanço. Se tornava muito extenso as demonstrações. Antes da linguagem matemática ter sido criada, é que as coisas eram um pouco mais complicadas, era muito mais penoso você comunicar uma informação. Consegue imaginar uma multiplicação feita com algarismos romanos? Nossa! É uma loucura, ou seja, os algarismos romanos, embora comunicassem bem ideias numéricas, eles não eram muito bons para serem operados. Os algarismos indo-arábicos é que possibilitaram, facilitaram, tá? Tornaram tecnicamente mais viável. E essa comunicação se tornou mais eficaz, que é um dos objetivos dessa linguagem matemática. Vou te contar uma curiosidade, né? Muitos alunos, principalmente do quinto, do sexto, do sétimo ano, eles acham assim, nossa, arrancam os cabelos, agora apareceu raiz quadrada. Então, aquele símbolo de raiz quadrada, ele assusta, né? Sim. Muitas vezes, quando você quer passar a ideia de que alguma coisa é complicada, você coloca um personagem com cara de Einstein e símbolos de raiz quadrada num quadro negro, né? Verdade? Sim. Mas olha só que interessante. O símbolo da raiz quadrada, ele é uma derivação da inicial da palavra raiz, só que escrito em caracteres góticos. Então, de uma escrita rápida daquele R, sai aquele símbolo da raiz quadrada. Quer dizer, quando você desmistifica o peso do símbolo,
ele passa a ser muito mais mais tranquilo. interessante, mais significativo, e aí a gente tira os fantasmas da matemática. Matemática e fantasmagoria não tem nada a ver. Com certeza. Até o século XV, os livros eram copiados à mão, um a um, mas as pessoas tinham letras diferentes. Por isso, os aspectos dos números variavam. Foi só a partir da invenção da imprensa que os símbolos numéricos adquiriram um formato mais estável, que é o que conhecemos hoje em dia. Na maioria dos países, o formato dos números em qualquer computador ou calculadora é o mesmo. Contudo, ainda nos dias de hoje, é possível expressar um mesmo número de maneiras diferentes. Ainda hoje, as ideias numéricas ganham aspectos distintos dependendo das circunstâncias, como neste caso, que é o do número 5. No mundo todo, os numerais, como as línguas, mudam conforme o lugar em que se está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você sabe por que o símbolo de menos é um tracinho? Antes do surgimento dos símbolos operacionais, os textos de matemática eram escritos por extenso. Eles seguiam a língua em que se escrevia a maioria dos livros, o latim, que se expandiu pelo mundo durante o Império Romano. Para expressar 7 menos 2, se escrevia por extenso e em algarismos romanos. Os livros eram copiados. O copista, que via aparecer a palavra minus, muitas vezes deve ter resolvido abreviar, escrevendo um M. Mas para lembrar que se tratava de uma abreviação, fazia uma marquinha, um traço. Tempos depois, o livro que tinha o M abreviado era copiado por outra pessoa, que ao abreviar a abreviação, tirou o M, deixando só o tracinho. O sinal de mais tem uma história parecida. Plus é como se escreve mais em latim e por extenso. E repare que a palavra plus ainda hoje significa mais em inglês e francês. Também nesse caso foi criada uma abreviação, um P com um traço em cima. Mas há uma outra versão. Em vez de escrever a palavra latina plus, alguns escribas escreviam et, que equivale à nossa conjunção e, como em 325. Da escrita rápida e descuidada do T de et, surgiu o nosso sinal de mais. E as curiosidades não param por aí. Os egípcios, por exemplo, eram muito práticos. Para simbolizar o mais, eles usavam 2 pezinhos andando para frente. Para simbolizar o menos, usavam 2 pezinhos andando para trás. Uma das coisas que desperta curiosidade no uso que a mídia faz das representações numéricas é como expressar números muito grandes, como a população de países como Índia, China, O próprio Brasil, o próprio Brasil. Então nós estamos falando de números da ordem dos milhões, bilhões. bilhões. Exatamente. Presta atenção, lembra que na imprensa escrita, pelo menos, né, esses números eles têm uma representação multiplicativa. Aparece assim, a população da China é 1,2 bilhão. Não é muito ágil, se você for escrever o número, Escrever por extenso, extenso. vai ter uma dificuldade de legibilidade. Agora, você percebe que bilhão, trilhão no máximo, quando se refere ao produto interno bruto de um país. Né? Não é muito usual aparecer sim. números maiores do que esses, né? não, pelo menos no dia a dia não é muito usual mesmo. Exatamente. Mas os meus alunos, quando eu trabalho com esse tipo de número, eles sempre perguntam, e qual é a próxima classe? Essa ideia de próxima classe, quinquilhão, obviamente fica no plano da curiosidade, mas assim, dificilmente a criança vai ter algum contexto de referência em que aquilo faça sentido. Né? Conforme o aluno vai se escolarizando, então você pode falar em distâncias astronômicas, né? Você pode falar em quantidade de grãos de areia que tem na Terra. Isso daí chamou a atenção do Arquimedes há 2000 anos atrás, pelo menos. Mas não é muito usual.
O usual é esses números grandes aparecerem, por exemplo, para medir a capacidade de produção, número de carros, quantidade de sabonetes, população, etc. As crianças que ainda não construíram a ideia de infinito, né? Obviamente elas querem saber onde acabam os números. E você sabe, curiosidade, essa pergunta foi feita há 100 anos atrás para um menino de 9 anos. O tio dele era um professor de matemática e perguntou, diz aí o maior número possível. E ele falou assim, um Google. Daí veio a palavra Google. E o que era esse, o tio perguntou, o que é esse número tão grande assim? Ele falou, é um 1 seguido de 100 zeros. Tá? Na linguagem exponencial, é 10 elevado a 100. Para você ter uma ideia, alguns cientistas já tentaram medir o tamanho do mundo, a quantidade de átomos do sistema, e não chegaram a números maiores do que 10 elevado a 100. Então, o Google, que todo mundo hoje conhece, utiliza, parece que é uma porta sem fim dentro da internet, né? Ele foi inspirado, o nome de Google foi inspirado nesse Google, que é 1 seguido de 100 zeros.